Bom dia! Hoje são 7 de dezembro de 2018, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 21º vídeo, 21, da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série mostrando trechos do livro, aqui está, de Augusto Cury, O Mestre da Vida. Estou aqui fazendo análise sobre alguns trechos. E vamos agora a mais um. Antes de ir ao quadro, vou analisar um trecho do livro de John Dominique Crossan, Quem Matou Jesus? E também vou novamente aqui citar uma passagem do livro de Bart Ehrman, Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi. Certinho? Vou aqui abrir a porta para minha cadela Frida sair. Vá, Frida, vá. Não quis ir agora. Muito bem. Então vamos aqui ao quadro. O título está aí, Augusto Cury e Jesus Cristo, 21º vídeo. Essa expressão, Jesus Cristo, não é minha, é utilizada pelo Augusto Cury. Eu digo apenas Jesus. E por quê? Porque Jesus nunca foi o Cristo, nunca foi o Messias aguardado pelo povo dele, o povo judeu. É por isso que eu digo apenas Jesus. Muito bem. Nos vídeos anteriores, estou aqui trazendo essa passagem do Augusto Cury, nas páginas 39 e 40 do livro dele. E ele diz assim: os evangelhos têm uma síntese, uma lógica, uma coerência que impressionam os pesquisadores. Os escritores dos evangelhos se valeram de uma investigação detalhada para elaborar seus textos. Por isso, eles não se copiam uns aos outros, e os quatro se completam. Muito bem, o Augusto Cury aqui, resumindo, referindo-se aos quatro evangelhos que estão no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele diz aqui que existe coerência lógica entre os textos desses quatro evangelhos. E diz também que cada um dos evangelistas fizeram uma investigação detalhada, minuciosa, sobre Jesus para fazer seus evangelhos. E diz também o Augusto Cury que os evangelistas não se copiam uns aos outros. Muito bem. Não existe, na verdade, essa coerência, essa lógica entre os evangelhos aí, como diz o Augusto Cury. Também não houve investigação detalhada sobre a vida de Jesus para que cada evangelista fizesse seu evangelho. Não houve essa investigação detalhada. O que ele ouvia ali, o que eles ouviam, era apenas discursos orais, o povão falando, e numa época marcada pelo analfabetismo, pobreza extrema e um mundo cercado de fantasias, curandeirismo, demônios, anjinhos, etc. E outra coisa, diz o Cury aqui que eles não se copiam. Claro que se copiam. E isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério, certinho? Muito bem. Já que estou aqui tratando do Dr. Augusto Cury, médico, psiquiatra, fez pós-graduação em psicologia e doutorado em administração de empresas, vou aqui trazer duas figuras muito importantes dentro da teologia no mundo hoje. O John Dominique Crossan e o Bart Ehrman. Os dois são doutores em teologia, diferentemente do doutor Augusto Cury. John Dominique Crossan, doutor em teologia, mestre em filosofia, ele é um arqueólogo bíblico, ele participa, o Crossan, de escavações
feitas lá em Israel. Ele participa aí em muitas escavações. Ele é um arqueólogo bíblico, entende tudo de Bíblia, de Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e de Novo Testamento, o cristianismo. E Bart Ehrman também, né? Doutor em teologia, como venho mostrando aqui. Muito bem, na página 30 desse livro aí, Quem Matou Jesus, de John Dominique Crossan, ele diz assim: se você, o leitor, se você ler Mateus e Marcos em colunas paralelas, como os estudiosos fazem, pode ver facilmente como Mateus omite, muda e acrescenta a sua fonte de Marcos. Você vê aqui que o Crossan, que é doutor em teologia, está dizendo que Mateus, ele copia textos de Marcos. E o Augusto Cury diz aqui que os evangelistas não se copiam. E o Crossan está dizendo que existe aí, que esse fenômeno, evangelistas buscam textos aí de outro para fazer seus evangelhos. Certinho? Então ele diz aqui que se você traçar uma coluna paralela, você verá facilmente que Mateus, quem escreveu o Evangelho de Mateus, pegou textos de Marcos, copiou textos de Marcos e mudou esses textos, acrescentou coisas a esses textos. É por isso que surgem as contradições, porque mudança, textos aqui copiados e mudados também, de acordo com o ponto de vista de quem fez aí a cópia, certinho? O Bart Ehrman, em seu livro Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi, na página 53, ele escreve o que está aqui. Diz ele: os estudiosos já sabem há muito tempo que Mateus e Lucas, veja aí, que Mateus e Lucas tiram várias de suas histórias de Marcos, uma das principais fontes. Então o Bart Ehrman aqui, juntando força com o doutor em teologia Crossan, o Bart Ehrman diz a mesma coisa dita aqui por Crossan, e diz coisa diferente do que o Augusto Cury afirmou aqui em seu livro. Repito, o Augusto Cury diz que os evangelistas não se copiam uns aos outros. O Bart Ehrman está dizendo aqui que Mateus e Lucas, dois evangelistas, copiaram histórias aí, textos de Marcos para fazerem aí seus evangelhos. Cópia, pois. Certinho, gente? Muito bem. Então eu trago agora mais um exemplo bíblico para comprovar que o Augusto Cury está errado aqui. Ele comete mais um erro, certinho? Então aqui mais um exemplo bíblico para provar que entre os evangelistas, entre os evangelhos que estão no Novo Testamento, não há essa coerência, não há essa lógica propagada aqui pelo Augusto Cury. Certinho? Então aqui mais um exemplo, certo? E esse exemplo aqui também é dado pelo próprio Bart Ehrman, que é doutor, repito, em teologia. Ele estudou grego para estudar o Novo Testamento na língua original, a língua grega. Ele conhece o Novo Testamento todinho também na língua original, no grego. Certinho? Muito bem. Então vamos aqui mostrar mais uma discrepância entre dois evangelistas, correto? Certinho? Mais uma prova de que não há essa coerência, essa lógica, como diz o Augusto Cury, certinho? Muito bem. Então vamos aqui pegar Mateus e Marcos.
capítulo 9, versículo 18 de Mateus, certinho? Está escrito assim: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Certinho? O que é isso aqui? Nesse relato aqui de Mateus, Jesus estava aqui à mesa comendo com seus discípulos e outras pessoas, correto? Jesus estava aqui comendo à mesa, certinho? E aí apareceu um chefe apareceu dizendo a Jesus que a filha dele estava morta e que Jesus fosse até a residência dele para que ressuscitasse a filha desse chefe. Certinho? Então, muito bem. É o que diz aqui. Jesus estava falando com várias pessoas à mesa, comendo, e aí esse chefe, não é, adorou aqui Jesus e disse a Jesus: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Certinho? Muito bem. Então, o que nós vamos estudar aqui é apenas o capítulo 9, o versículo 18. Aqui está dito que esse chefe aqui, que se chamava Jairo, a filha de Jairo, como está aqui, eu coloquei, não é? A filha de Jairo estava morta aqui em Mateus. Ela havia morrido. E o pedido de Jairo era aquele, o de que Jesus fosse até a residência dele e ressuscitasse sua filha. Então o pedido é que Jesus ressuscite sua filha, correto? Muito bem. Isso aqui é o que está em Mateus. Agora vamos ver a mesma história, o mesmo relato que está em Marcos. E aí, a discordância. Vamos lá? Marcos, capítulo 5, versículo 23. Está escrito assim: e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Muito bem. Aqui em Marcos, temos o mesmo relato de Mateus, certinho? Só que aqui há discrepância, há não coerência com o que está em Mateus. Aqui em Marcos, o Jairo, o chefe, vê ali Jesus e diz a Jesus, ele suplica aqui insistentemente, ele pede que Jesus vá até a residência dele para salvar ali a filhinha dele, que está muito doente, está à beira da morte. E ele pede que Jesus vá lá e imponha as mãos sobre sua filha para que ela aí continue, né, viva, que ela seja salva e que ela viva aí por muitos anos, certinho? Então você vê aqui a discrepância. Não há coerência no que está em Marcos com Mateus, certinho? Em Marcos, como você vê facilmente, a filha de Jairo está viva, muito doente, à beira da morte. Ela está viva. Em Mateus, ela está morta. Em Marcos, o pedido do pai, o pobre pai Jairo, para Jesus, o pedido dele, é que Jesus cure sua filha em Marcos. Em Mateus, o pedido é para que Jesus ressuscite sua filha, porque ela está morta. Então você vê aqui o mesmo relato de forma diferente. E aí a discordância, aí a discrepância, correto? Vamos supor assim, uma pessoa que tenha lido apenas esse relato de Mateus. Na cabeça dessa pessoa, a filha de Jairo
aqui estava morta, já havia morrido. E o pedido do pai Jairo era para que Jesus ressuscitasse sua filha, certinho? Então vamos dizer que essa pessoa leu apenas o que está em Mateus e não leu o que está em Marcos. Então, para essa pessoa, na cabeça dessa pessoa, a filha de Jairo está morta e ele pede para que Jesus ressuscite sua filha. E vamos supor que outra pessoa lesse apenas o que está em Marcos. E para essa pessoa, a filha de Jairo está viva quando o pai dela procurou Jesus. Ela estava viva. E o pai procurou Jesus para que curasse sua filha. Então vamos supor aí duas pessoas. Uma leu apenas o que está em Marcos. A outra leu apenas o que está em Mateus. E essas pessoas vão discutir. Rapaz, quando o Jairo procurou Jesus, ele procurou Jesus para que Jesus ressuscitasse a filha dele, porque já estava morta. Aí o outro diz, que nada, rapaz, você não entende nada de Bíblia. Você não entende nada de Bíblia. Ao contrário, quando o pai Jairo procurou Jesus, a filha dele estava viva. E ele pediu a Jesus para que curasse essa doença de sua filha. Aí o outro disse, não, otário, não. Quando Jairo procurou Jesus, a filha dele estava morta. A filha dele estava morta. E Jesus pediu para que ressuscitasse sua filha. E o outro lá dizendo, não, otário, não, otário. Quando o Jairo procurou Jesus, a filha dele estava viva. Ele procurou Jesus para que Jesus curasse a doença dela, otário. E então os dois vão brigar eternamente. Os dois vão brigar eternamente. Até que eles tenham a consciência de lerem depois Mateus e Marcos, e aí eles vão calar a boca. Porque isso aqui não pode ser levado a sério. Isso aqui não é história. Daí a discordância. Daí o contrário. Então você vê que em Mateus, o Jairo procurou Jesus, a filha dele já havia morrido. Ele procurou Jesus para que ressuscitasse sua filha. Já em Marcos, a mesma história. O pai Jairo, quando ele procura Jesus, a filha dele está viva. E ele pede a Jesus que vá lá apenas para curar sua filha dessa doença. Isso aqui mostra de forma fácil que não há entre os evangelistas, que não há entre os evangelhos essa coerência, essa lógica que impressionam os estudiosos da Bíblia, como diz aqui o doutor Augusto Cury. Certinho? Mais uma discrepância aqui, mais uma discordância aqui, não é? Isso mostra que a Bíblia é um livro humano. Que a Bíblia é um livro humano, cheio de erros, de contradições, de lendas, fábulas, mitos, alegorias, etc. Muito obrigado.